O amor de Deus nunca falha. Um amor eterno, permanente, absoluto. E eu queria ministrar hoje, querido, sobre a paz que Jesus te dá em meio às guerras. A paz que Jesus te dá em meio às guerras. João 14, versículo 27. Jesus está na sua pré-ida à cruz. E ali, nas suas últimas palavras, ele percebe o coração dos seus discípulos pesados, entristecidos por todo tipo de ameaça e perseguição. E Jesus, nesse único versículo, que eu gostaria de compartilhar com vocês, ele compartilha uma palavra maravilhosa que eu quero que você, que teme a Deus, que ama ao Senhor, confie nele. E ele diz em João 14, 27, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o coração e não tenham medo. O apóstolo João, junto com os outros discípulos, ele estava ali ouvindo as últimas instruções de Jesus. E ele registrou em sua memória aquele momento. Tanto João como Pedro e os outros discípulos, eles estavam naquele momento muito aflitos, muito angustiados. E Jesus estava dando os seus últimos ensinamentos antes de padecer na cruz. E imagine aquele momento, querido. Jesus, foram 3 anos de intenso discipulado, de intenso relacionamento com eles. Eles tiveram um relacionamento com o próprio Senhor. Experiências grandiosas e extraordinárias que marcaram as suas vidas. E o coração dos discípulos estava naquele momento apertado, pesado e também com muito medo. Jesus sempre os instruiu. Ele nunca negou, ele sempre deixou claro que o Filho do Homem, ele veio para salvar o mundo dos seus pecados. Que Jesus era o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. Que ele entregaria a sua própria vida em resgate dos seus discípulos. Ele mesmo, quando partiu o pão, ele diz, esse é meu corpo que será partido por vós. Fazer isso em memória de mim, falando do seu alto sacrifício, que Jesus naquela cruz morreria pelos nossos pecados, mas que ele seria condenado injustamente, julgado como inocente, e sofreria, seria crucificado, mas que ao terceiro dia, ele ressuscitaria dos mortos, triunfando sobre a morte na cruz e destruindo completamente todos os nossos inimigos. Jesus, conhecendo o coração dos discípulos, então, nessas últimas palavras, ele olha para eles e diz, deixo-vos a paz, a minha paz eu dou a vocês. E há quem diga que o maior inimigo do homem é o próprio homem. E de certa forma, não deixa de ser. Nós temos uma carnalidade, uma guerra dentro de nós que lutamos diariamente. Mas esse não é o teu maior inimigo. Alguns dizem que o maior inimigo do homem é o medo. E o medo nos paralisa. Faz com que a gente não dê passos além, ou faça e obedeça ao Senhor em muitas coisas. Ele nos paralisa na nossa vida. Mas o medo não é o teu maior inimigo. Ainda outros dizem que o maior inimigo é o diabo. E ele é um inimigo poderoso, que nos persegue diariamente. E lutamos contra as hostes espirituais do mal, contra o príncipe deste mundo. Lutamos diariamente, sim, ele é um inimigo poderoso. Mas muito maior é o nosso Deus. E por fim também, o maior inimigo
que todos nós enfrentaremos um dia é a morte. Todos esses inimigos são cruéis, implacáveis, mas ainda não é o teu maior inimigo. E eu sei que a igreja moderna, liberal, superficial, ela prega apenas uma faceta de Deus. Fala do amor de Deus. E Deus é totalmente amor. Ele não tem amor, Ele é amor. Deus amou o mundo, que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus também, Ele é santo, justo, poderoso, grandioso. E eu quero desconstruir alguns conceitos sobre a sua vida, sobre quem é o seu maior inimigo. Veja em Naum 1, versículo 1 e 2. Naum 1, versículo 1 e 2 diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa a vingança. Se puder botar na tela, por favor. Coloca para mim, querido. Eu quero que todos leiam esse texto e vejam com seus próprios olhos, tá? Naum 1, versículo 1 e 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Vou ler de novo. O Senhor é vingador. O seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Isso por si só deveria fazer com que qualquer homem ou ser humano amolecesse as suas pernas. Por quê? Porque todos os inimigos que eu falei são consequências do pecado do homem. Mas na verdade, o verdadeiro problema do homem não é o inimigo, não é a morte, é com o próprio Deus. Veja Hebreus 10, 30 a 31. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez diz: o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. O autor de Hebreus, ele enfatiza esse termo terrível. Nós cantamos aqui, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Mas será que você está preparado para encontrar com o seu Deus? Porque terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Chegará um dia que Ele julgará todas as ações da terra. E todos estarão diante dEle naquele grande dia. E é um dia terrível. O dia da ira do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus. Que Ele destruirá completamente todos os seus inimigos. Ele despojou na cruz, mas há um dia que há de julgar todos diante dele. E o interessante que eu li no livro de John Stott, e ele diz o seguinte, que Deus é tão pleno em justiça, em ira e santidade, que Deus, através de Jesus, te salvou de Deus. Deus, através de Jesus, te salvou de Deus. Você estava na mira de Deus, na sentença de Deus, no juízo de Deus, na mira de Deus. E o autor de Hebreus diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, do Deus santo, do Deus poderoso, que há de julgar as nações naquele último dia. 2 Coríntios 5, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele também diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um, não é coletivamente, cada um aqui tem um nome.
veio a este mundo pela vontade de Deus e estará individualmente diante do seu trono. Cada um, para que receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer elas sejam boas, quer sejam más. Mas para isso mesmo, Jesus veio a este mundo. Ele veio para trazer a paz. Porque o ser humano estava em guerra com Deus. Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus, afastados de Deus. Havia um muro que nos dividia entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, versículo 2, para que não nos ouça, para que não nos veja. Havia uma separação completa, estávamos todos reprovados, porque Paulo diz em Romanos que todos pecaram diante do Senhor. Porque por um homem veio o pecado sobre muitos, sobre a humanidade. Disse Davi que em pecado me concedeu a minha mãe. Todos nós somos manchados pelo pecado. Ninguém é justo diante de Deus. Ninguém é bom diante de Deus. Por mais que você faça coisas boas, seja alguém que faça caridades, isso ainda não é o suficiente diante da santidade de Deus. Mas também Deus é amor. E para isso mesmo Ele veio, para que todo aquele que creia no Filho tenha vida eterna. Isaías, antes de Jesus vir ao mundo, Isaías 700 anos antes de Cristo profetizou a respeito de Jesus. E olha que Isaías é detalhado a respeito do Messias. Ele diz em Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino vos nasceu, um filho lhe foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e por causa dele haverá paz sem fim. Através da paz de Jesus há uma paz perpétua, sem fim, segura, eterna, suficiente por meio do Filho. O profeta Isaías também foi aquele que desenhou. Eu acho muito legal esse termo, estão falando, né? Tem que desenhar para entender. Muita gente aprende através do desenhar. Isaías 52, Isaías falou que ele estava irreconhecido como homem. Ele desenhou a obra de Cristo na cruz, que Deus o moê-lo pelos nossos pecados. Deus ofereceu o seu Filho como oferta pela culpa. Deus, através de Jesus, o castigo que lhe traz a paz, estava sobre ele. E pela sua obra, pelas suas pisaduras, fomos completamente sarados. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, versículo 1, aleluia, diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio da justiça de Deus em Cristo, você é declarado justo, inocente diante de Deus. Você tem paz com Deus. Quando Jesus diz aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz dou a vocês, Jesus está falando de si mesmo. Ele é a vossa paz. Ele é o Cordeiro Pascual. Jesus é o Príncipe da paz. Deixo-vos a paz. A sua obra na cruz. Essa é a nossa paz. Temos hoje, através da fé, paz com Deus. Podemos nos aproximar, podemos conversar com Deus, caminhar com o Senhor. Fomos justificados pela fé por causa da obra de Cristo. Jesus é o príncipe da paz. Uma paz que nunca terá fim. Uma paz inabalável.
uma paz segura, permanente e eterna. Segundo Jesus, ele diz que a paz que Jesus nos dá, o que esse mundo dá, é uma falsa paz. No versículo 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. A paz deste mundo, querido, é paliativa. Ela não resolve o problema do pecado e o problema do mundo. O problema do mundo não é financeiro, não é os governos, não é a riqueza, não é a saúde. O problema deste mundo é o pecado. Tudo neste mundo é paliativo. Você corta os galhos, você adapta. E é interessante que quanto mais você poda a árvore, o próprio Senhor usa essa ilustração, mais cria força. Porque o mal tem que ser cortado pela raiz. A paz aqui neste mundo é passageira. Ela é inconsistente. Ela nunca te dá trégua. Quando termina uma luta, começa uma guerra. Não é verdade? Ai, agora, aleluia, passou. De repente veio outro. Nós como pastor, meu irmão, eu falo assim que eu vou mudar o meu título de pastor para bombeiro. Mas que os irmãozinhos ainda não entenderam, né? Estão na guerra e toda vez a gente está se apagando fogo, né? E vai, eu vou virar bombeiro. O que vocês acham? Vamos mudar? Termina uma luta, começa uma guerra. Aqui é como o Jornal das 8, que eu não assisto há anos. Só tem má notícia, só tem tranqueira. É guerra e rumores de guerra. É reino contra reino. É guerra entre países, entre governos, entre línguas, entre povos, entre raças. Guerra de pais contra os seus filhos e os dos filhos contra os seus pais. Aqui impera o abuso. Ouvi essa semana que Camboriú é o maior índice de abuso no Brasil, querido. É no Brasil isso? Aqui. Moralidade. Guerras no trabalho. Perseguição. Rivalidade. Inveja. Tem lá no teu trabalho? Eu tive empresa. Rapaz, misericórdia. Os irmãos, as pessoas se competem. Guerra da economia, correndo atrás dos negócios. Guerra ideológica. Guerra contra a verdade. Guerra contra a sua fé. É guerra, é luta. Isso nos angustia, isso pesa o nosso coração. As guerras interiores, as crises de identidade, os bloqueios que são frutos do nosso passado. As guerras entre os irmãos da igreja, como disse. Só que aqui, graças a Deus, não acontece, só lá nas outras igrejas. Aleluia! Graças a Deus, aqui não acontece, Jesus. Só santo aqui neste lugar, aleluia. Sabe de uma coisa que eu tenho aprendido, amado? Nós devemos ter os olhos de Jesus. Jesus amou a sua igreja. E amou conhecendo todos os defeitos dela. Ouvi algo aqui sexta-feira que foi maravilhoso. Que Deus está esticando o teu coração. Para você começar a amar como Jesus ama. Porque o novo mandamento não é amar com o teu amor. Nós somos totalmente egoístas, só pensamos em nós mesmos. Mas o amor de Jesus é na base da graça. E a graça é amar quem não merece. A guerra da vida. E essa é humilhante e implacável, porque todos nós enfrentamos, e por mais que você lute e cuide da saúde, deve cuidar. A idade vai chegar, o cai-cai, o ai-ai, né? Vai doendo, né? Ai, né? A gente já vai dando os ai, né?
A esposa chega assim, ai, 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 né, mano? A idade vai chegando. Gênesis 3, versículo 19, Deus disse ao homem, por causa do pecado, tu és pó e ao pó voltarás. Estava numa casa de uma cliente e ela tem um cactus maravilhoso, que é um cactus que tem uma flor chamada dama da rocha. Dama da noite, misericórdia. Dama da noite, dama da rocha. E lendo sobre essa dama da noite, ela leva 3 anos para florescer. E quando ela floresce, eu estava exatamente às 6 da tarde observando, e às 6 da tarde ela começa a abrir. E ela vai abrindo. E ela vai desenvolvendo. Exatamente meia-noite ela dá o seu esplendor. Logo após, ela começa a definhar-se. Assim é a vida do homem. Ele nasce, cresce, vive essa vida para conquistar, buscando aquilo que o mundo tem para me oferecer. O que esse mundo tem para mim? E você vai correndo, buscando, tal. Chega uma hora que até naturalmente os psicólogos dizem que há uma virada. Normalmente aos 50 anos, você já muda a tua mentalidade e você vive o que eu vou deixar para este mundo? Qual o legado? O que eu vou deixar para os meus filhos? Como vai ser a minha aposentadoria? Já está encostando de piano, né? Tudo isso. Mas aquele que está em Cristo, a sua esperança está nele. Ele está seguro e guardado pelo seu poder. E ainda que morra, viverá eternamente. Porque ele tem paz com Deus. A sua esperança está em Cristo. E a morte já não tem mais domínio sobre ele. Ele não tem mais o que temer. E em terceiro lugar, nesse versículo, a paz que Jesus dá para aqueles que o amam, é uma paz no meio das guerras. Quantos aqui estão em guerras? Nossa, todo mundo está na benção, né? Quantos aqui passam por guerras, angústias? Você está lá no teu trabalho angustiado, gemendo, Senhor. Tem misericórdia de mim. Quantas provações e guerras e não dão trégua na nossa vida. Só que Jesus, ele diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E o muito interessante é que no contexto Jesus ele está falando dessa paz e ele dá um nome, ele dá uma pessoa e ele fala da pessoa do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é o selo da paz na nossa vida. Que o Espírito Santo é a promessa de Jesus quando ele iria ao céu, ele falou assim: se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. E quando ele vir, convencerá o mundo da morte, do pecado e do juízo. Ele estará convosco todos os dias, nunca vos deixará órfão. Que o Espírito Santo em nós é a presença permanente de Deus em nossa própria vida, amado. Jesus está dizendo para aqueles discípulos: olha, eu vou à cruz, eu vou para o Pai, mas eu estarei convosco todos os dias e a minha presença é permanente com vocês. Não temas. Veja que João 14, versículo 23. Ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele morada. Veja que interessante que está no plural. Nós faremos nele morada. Dentro de você. Você que nasceu de novo e creu em Jesus. Dentro de você. A própria pessoa da Trindade está presente. O próprio Deus está presente dentro de você. E Ele te dá paz no meio das guerras. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Alegrai-vos, pois, no Senhor.
É possível sim, no meio da tribulação, no meio das guerras, ter paz com Deus. Está quebrando tudo, está difícil a minha vida, estou com limitações terríveis, mas eu estou em paz, porque o Senhor está comigo em toda e qualquer circunstância. Ele cessa as guerras. No versículo 20 ele diz, falando do Espírito Santo, ele diz: naquele dia, vocês compreenderão que eu estou no Pai, vocês em mim e eu em vocês. É bem interessante, querido, porque a gente não vê, mas a gente sente. A gente não vê, mas a gente sabe que Ele está conosco. Às vezes você nem sente, mas pela fé você sabe. Porque Ele está com você, dentro de você, caminha com você, está pronto para te ouvir. E Jesus ele vai falando a respeito do Espírito Santo, e ele fala também no versículo 14, de 15 a 18. E se vocês me amarem, e isso, amados, eu quero selar bem, porque uma das características daqueles que amam a Deus e nasceram de novo é a obediência. E ele diz: aqueles que me amam obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês. Para quando? Para ontem? Para hoje? Para sempre. O Espírito da verdade. O mundo que não tem essa paz, não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês para sempre. Por isso, no meio da tribulação, Jesus ensinando sobre oração, Ele fala assim, quando você orar, vá no teu quarto, no secreto, fecha a porta. E o teu Pai que vê em secreto, que está em secreto, te recompensará. O teu Pai que vê, o teu Pai que está. Deus é soberano, Deus está em todos os lugares. Mas quando a gente para conversar com Ele e expor as nossas fraquezas, como aquela música diz, eu não tenho medo de expor minhas fraquezas. E você pode perguntar: pastor, mas você tem medo? É claro que eu tenho, querido. Tenho vários medos. Quer ver um dos medos? Eu tenho um medo terrível de pecar contra o meu Deus. Embora eu seja filho, o filho não ficará sem correção. Como líder e pastor, os meus pecados têm consequências sobre a igreja, sobre minha família e minha casa. Deus me livre, por amor ao seu nome. Tenho medo às vezes de vir aqui pregar para vocês, olhar para vocês. Eu sei que vocês são bonitinhos, mas já tive vários medos de pegar microfone. Tem gente que tem pânico. Mas a gente aprende a vencer os medos por meio da obediência e pela fé. Porque o medo não pode nos paralisar. O medo não pode fazer com que você cumpra e leve a palavra e o evangelho da graça de Deus. E ele continua no versículo 18. Ele não vos deixará órfão. Eu voltarei para vocês. Interessante, né, querido, que quando o Espírito Santo vem, ele traz esse senso de pertencimento, de amor de Deus, de saber que Deus me ama sobre todas as coisas, independente da circunstância, o seu amor não muda, é permanente sobre a nossa vida. Por isso ele diz: o Espírito Conselheiro vos ensinará todas as coisas, deixo-vos a paz, a minha paz dou a vocês. Portanto, fechando esse versículo, ele diz o seguinte: a paz que Jesus nos dá é para não termos mais medo algum. Meu Deus do céu, difícil, né?
Acabei de falar que tenho medos. Mas ele diz: deixo-vos a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês e nem tenham medo. Dificilmente não é ter medo, mas o próprio João que escreveu esse texto, ele escreveu na sua maturidade, 1 João 4, versículo 18, que diz o seguinte: na sua maturidade, na verdade, não ter medo é algo desenvolvido. É uma confiança que você vai desenvolvendo em Deus. E ele diz: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sabe a tribulação que Deus te deu? Para aumentar a sua confiança. Sabe quando Deus te virou do avesso? Ele tirou o controle da sua vida das suas mãos. Quando você estava na UTI, como eu tive, os médicos, os diagnósticos médicos falavam para o pastor Gabriel que ele tinha acesso, é que eu ia morrer. Era praticamente, minhas chances eram pequenas. 6 dias com Covid na UTI. Eu orei lá diante de Deus: Deus, se é a tua hora, se assim o Senhor quer, seja feita a tua vontade. Mas se eu viver, que o Senhor continue o ministério, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Às vezes Deus vai nos levar ao limite para nos habilitar, para nos filtrar, para nos poldar, para nos lapidar, para manter a nossa confiança, a nossa fé, a nossa segurança de que Deus está no controle e no fim vai dar tudo certo. Eu sei que você tem experiências extraordinárias de Deus. Conheço várias histórias aqui. Por isso Jesus, olhando os seus discípulos, ele falou, e olhando para eles, fala assim: não tenham medo. A minha paz eu vos dou. Diante de Deus está tudo certo. Ó, se eu morresse, aonde eu estaria? Estaria com o Senhor, querido. Você pode dizer isso com toda certeza? Que se você morrer hoje, você estará com o Senhor, com Ele, para sempre. Você tem a paz com Deus. O Espírito Santo habita dentro de você, você tem um relacionamento com Ele. Você sabe quem é Jesus, quem é Deus, quem é o próprio Senhor dentro de você, tem esse senso de pertencimento. E o Espírito do Senhor testifica ao teu espírito que você é um filho de Deus. Você tem a paz de Deus no meio das guerras. E também, você tem o controle soberano e absoluto dos seus filhos em suas mãos. Você não só é alguém que recebeu paz, mas é um mensageiro da paz. E o desafio para você essa noite: não tenha medo. Saiamos das 4 paredes. Jogue a semente da paz do Evangelho. Lance a semente para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fale do amor de Jesus, mas fale também do seu julgamento, querido. Não adianta falar, Deus te ama, amado. Você tem uma dívida com Deus que precisa ser resolvida. E ela foi resolvida por meio de Jesus. Todas as vezes que a minha confiança diminui, começa a ansiedade. E toda vez que a minha confiança em Deus, ela se fortalece, o medo se vai. Você já viu isso? Todas as vezes, querido, que eu tenho medo, que eu olho para as circunstâncias,
Eu olho para os homens, eu olho para a conta bancária, eu olho para tudo. Todas as vezes a gente fica temeroso. Mas quando eu olho para o meu Senhor, que está no controle de todas as coisas, Ele é fiel e justo para me guardar e prover tudo aquilo que é necessário. Deus é maravilhoso. Por isso Ele diz: deixo-vos a paz. A minha paz dou a você. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. No início ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, em vão vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu voltar, os levarei para mim mesmo. Por isso essa música diz: mas a igreja será arrebatada. Vamos cantar? Num piscar de olhos acontecerá. Você estará? Mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem buscar. Pode puxar na nota. Yeshua. Tá na nota? Pode puxar. Vamos ficar de pé, amados. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo te encha de ousadia, de fé. Fecha os seus olhos. Que todo temor se vá. Entregue o teu caminho ao Senhor. Como eu falei, querido, o seu maior inimigo é solucionado através de Jesus. Através de Cristo não há mais o que temer. Não há mais medo. Que o teu coração hoje se enche de confiança no Senhor. Ele está no controle da sua vida e de toda e qualquer situação. Por isso, querido, se você crê em Jesus, a Bíblia fala que não há mais o que temer. Você não perece, mas tem a vida eterna. Jesus, Ele dá a vida eterna. Por isso Ele diz: eu deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Ele está vindo buscar a sua igreja. É um dia que a julgará todos os povos. Mas aqueles que estão em Cristo não precisam temer. Pelo sangue você entra em sua presença com confiança, com alegria, com a certeza de que essa obra, ela fez parte da nossa vida, ela faz parte pela fé.